Oi, gente, tô eu aqui de novo. Hoje eu ia até falar, gente, de um tema novo, mas eu tenho recebido tantas mensagens, as pessoas compartilhando as suas experiências, as suas lutas, desabafos, assim, tem sido tão bom, sabe? Assim, bom a oportunidade, porque eu sei as lutas, né, que as pessoas estão vivendo. E algumas me perguntaram, igual eu coloquei o primeiro vídeo, né? Porque me afastei, depois porque voltei. Mas aí é mais ou menos assim, quer ser como é que a gente faz? Como que dá para fazer isso? Então esse como eu vou compartilhar minha experiência. Então eu ali no mundo, caminhando, né, vivendo as minhas rotinas, afastada por completo, né, das coisas do reino. Você começa a ter dificuldade para orar, você começa a ter dificuldade para ler a palavra, você começa a ter dificuldade para ouvir ministrações, enfim, você começa a se bloquear, você começa a resistir. Então, quando a palavra ela fala assim, eu não vou lembrar agora qual que é a referência, até porque eu peguei um texto aqui para compartilhar com você, mas a palavra de Deus, ela fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Queridos, e assim há um ano atrás, um ano e meio atrás, talvez, eu lendo essa palavra, eu temi, sabe, no meu coração e eu orei, sabe, a Deus, assim, com, com temor mesmo, sabe? Falei, Deus, não permita que seja eu, sabe, essa pessoa que deixou o amor esfriar, né? Porque o fato de você tá distante, sabe? Você não pode deixar de lutar. O grande cerne é esse. Se você desistir é assim, quer saber de uma coisa? Não quero saber mais desse caminho. Não, 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 não. Sabe? Em nome de Jesus, não crie essa resistência, sabe? E o outro texto, então esse primeiro texto me apavorou e eu orei. Mas o segundo, queridos, eu entrei assim. Esse foi pavor mesmo, sabe? Que tá lá em Hebreus 6, a partir do verso 4, que diz assim: É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a desonra. Queridos, quando eu li esse texto, nossa, foi tomado assim meu coração de pavor, sabe? Eu compartilhei isso com meu pastor há poucos dias. E eu orei muito, sabe? Eu falei, Deus, Senhor, não permita, não permita, não permita que eu seja essa pessoa aqui, que já foi iluminada, que já provou do dom celestial, que já fui participante do Espírito Santo de Deus, que já experimentei a boa palavra de Deus, até os poderes do que há de vir, né? Ou seja, o sobrenatural mesmo, caíram, sejam. Então, essas pessoas que viveram isso, né, e caíram, sejam renovados para arrependimento. Ou seja, eu comecei a clamar, falei, Senhor, eu quero ir para o lugar do arrependimento. Porque de novo estão crucificando a si mesmos o Filho de Deus. E hoje, no meu devocional, falava exatamente sobre a crucificação de Cristo, sabe? Que as dores dele foi por nós, que o que ele padeceu foi por nós, que os furos nas mãos foi por minha causa, o furo, né, do lado direito foi por minha causa, ele foi cuspido por mim, ele foi massacrado por mim. Às vezes nós gostamos de ler as boas coisas que tem a palavra, né, mas coisas que nos
tragam impactos a gente não gosta muito de ler. Mas é importante. Então, essa foi a palavra, assim, as duas palavras, então, que me despertou, assim, eu preciso, Senhor, me ajuda, não deixa eu ser essa pessoa. Que talvez você está precisando também fazer essa oração, fazer esse pedido, sabe? De clamar a Deus. Aí ontem uma pessoa veio conversar comigo, uma das pessoas, né? Ela veio conversar comigo e ela expondo ali as coisas dela, né? Porque as pessoas têm mandado textos enormes. E eu me vi, sabe, nela. E ela, por um momento, ela falou assim: eu não tenho que pedir perdão, não, porque afinal eu não fiz nada de errado. Mas mais ou menos assim, eu entendo o que você teve que fazer, né? Só que eu vou falar uma coisa para você que tá aí, não é só para ela, né? Que ontem eu compartilhei com ela. Mas eu sei que isso é só Deus para revelar, né? Eu só tô aqui para compartilhar e a revelação é por conta do Espírito Santo de Deus. Eu não tô aqui para convencer ninguém, não. Tô aqui para compartilhar minhas experiências e o que eu tenho visto através de até pessoas compartilhando é que tem oportunizado, tem despertado as pessoas. É só isso. Mas a minha experiência, queridos, assim, para eu voltar a ter sensibilidade, foi eu mortificar minha carne. Como que eu tive que fazer isso? Igual, nem se compara, igual não. Não, igual não. Mas eu quero só lembrar que a morte de cruz de Cristo foi muito difícil, foi humilhação, né? Ele padeceu tudo sem ter culpa alguma. Tudo que aconteceu com Cristo foi por causa dos meus pecados, foi por causa da minha culpa. É ele que levou. Então, nele não havia pecado, não havia culpa nenhuma. Né? Então, a minha experiência foi, eu fui criando um monte de cacareco aqui dentro do meu coração em relação à igreja, em relação às pessoas da igreja, em relação a qualquer coisa que estivesse ligada à igreja. Então, o que eu tive que fazer? Qual que foi a consciência que eu tive, o meu desespero? Falei, peraí, eu tô sendo guiada. Se eu não estou me alimentando na palavra e eu não estou sendo guiada pelo Espírito de Deus, então eu estou sendo guiada pela minha carne. Se eu estou sendo guiada pela minha carne, caramba, eu não posso confiar nem em mim mesma. Esse foi o meu raciocínio. O que eu fiz? Aí, naquele dia que o Espírito Santo de Deus me levantou e falou assim, é hoje que você pôde acompanhar no primeiro vídeo, eu acho. O que eu fiz, queridos? Eu tive que reunir até os meus filhos juntos, né? E chamei algumas pessoas da igreja, que na minha casa pareciam um vai e vem, ninguém entendeu nada. Mas eu tinha que fazer, eu tinha que tomar aquela atitude naquele dia. E foi pedindo perdão, queridos. Eu pedi ajuda, como eu compartilhei, mas hoje o que eu quero compartilhar com vocês é que eu tive que pedir perdão até para os meus filhos. Por quê? Porque a gente tem que colocar a casa da gente em ordem. Vira uma desordem quando a gente se afasta das coisas de Deus, quando a gente se afasta do próprio Deus, quando a gente se afasta do propósito dele, a desordem começa. Aí a desordem começa onde? Gente, em todas as áreas. Em todas. E lógico, vai chegar o momento de eu compartilhar muitas coisas, né? Agora eu não tenho essa liberdade de compartilhar, não tenho... eu não estou investida ainda com essa autoridade, sabe? Existem coisas que a gente acaba tendo autoridade para compartilhar, outras não. Mas eu quero ainda, sabe? Poder compartilhar sem todos os danos, né? Todos os danos, mas... imagina, queridos, assim, você se afastar por completo das coisas, para você que tem um chamado, para você que tem... Você sabe o que Deus falou com você. Mas em contrapartida, eu tive pessoas que vieram compartilhar comigo, pessoas que estão feridas, né, com a igreja, que eu me desesperei também um pouco por causa da vida delas, né? Porque
são pessoas que a igreja não está preparada para receber. E isso é uma dor também que eu vivo, porque eu vou compartilhar em um outro vídeo. Eu tenho uma filha que é homossexual. E os homossexuais, gente, eles vivem uma dificuldade enorme de entrar na igreja. Uma dificuldade enorme em sentar lá para poder ouvir a palavra. Mas imagina, se eu estava sentindo a dificuldade de ir para a igreja, gente, eu sentia no meu físico as dores, a agonia, a angústia. Cara, o dia que eu sentei com esses irmãos, assim, com todos, sabe? Pedi perdão, sabe? Para os meus líderes, para o meu pastor, sentei com meu irmão também, sabe? Pedi ajuda, falei, gente, eu sozinha não consigo, tô totalmente dominada assim pela carne, sabe? O que eu quero falar para você? Quando você faz, quando você toma essa atitude de pedir perdão, você baixa a ponte, você abre os caminhos. Lembra a palavra que eu acho que foi em Tiago 4 que eu li no vídeo anterior, quando eu compartilho sobre a Dorainete, a gente precisa resistir ao diabo e ele fugirá. Então, isso faz parte. É mais ou menos assim, tudo que você fizer parecido com Cristo, o diabo não gosta, ele se irrita, né? Ele foge, né? Então, assim, essa é a palavra. Você tá com dificuldade, aí uma das pessoas falou assim pra mim, eu não quero ver aquelas pessoas, eu não quero estar lá com aquelas pessoas, eu entendo você, eu falei, eu entendo perfeitamente você. Mas eu vou te falar uma coisa, você vai ter que, o Senhor vai te levantar lá onde você caiu. Então assim, é lá que vai estar a sua cura. Foi o que Deus falou pra mim e eu sabia desde o início. Depois, querido, depois pode ser que aconteça, né, de o Senhor preparar um outro lugar para você, mas não resiste não, vai logo. Que a paz do Senhor, ela vai voltar, sabe, ao seu coração. Você vai começar a ter sensibilidade de novo, você vai voltar a ler de novo. Muitas maravilhas vão acontecer, mas é um processo doloroso, é um processo ruim, é um processo difícil. Eu procurei os irmãos da intercessão, eu estive com eles, eu agradeci pelas orações, eu reconheci que eu só estava ali por causa das orações deles. E um dia, aí uma das pessoas compartilhou lá no grupo de intercessão, tira o nome da Kersi, pode tirar o nome da Kersi. Quando foi na outra semana, bota o nome da Kersi de novo. Porque assim, é uma limitação que nós temos, dificuldade, a pessoa está lá, as pessoas estão clamando, doidos para você voltar, para você se encontrar, mas a gente acha que está todo mundo te odiando, sabe? Você acha que está todo mundo chateado, com raiva de você, e quer ver qualquer pessoa menos você, então assim, a gente vai inflamando o coração de uma forma terrível, então sabe, com toda a limitação que a igreja é eu e você também, sabe? Nós não somos perfeitos, as pessoas que estão lá também não são perfeitas, mas elas estão lá, elas estão lutando, elas estão amando a palavra. E lembra que eu falei do processo vertical e do processo horizontal? A gente pode buscar o Senhor, mas Ele quer que a gente busque as pessoas também, sabe? E essa cura, ela precisa acontecer à medida que você se submeter, à medida que você se humilhar e peça perdão, mesmo se você não, se você entende que a culpa está neles, vamos deixar essa parte aí com Deus. O Senhor vai mostrar, o Senhor vai revelar, né? E o importante é a gente buscar a salvação, buscar a não crucificar, sabe, a Cristo novamente, a expor Ele à desonra, e é isso que a gente precisa fazer. Então, assim, é isso que eu queria compartilhar com você hoje. E quanto às pessoas que, como essa pessoa que me procurou, sabe, que tem chamado, tem ministério e não sabe como se encaixar na igreja,
querido, eu quero assim compartilhar com você que meu coração sofre. Chorei, sabe? Pedindo uma direção de Deus, porque como é que eu, estando na igreja, como é que eu vou conseguir te ajudar, te acolher? Como é que eu faço para te envolver, né? Como é que eu vou fazer como igreja para você não se sentir mal? Porque vou falar uma coisa, queridos, quando a gente está em pecado, como a gente sofre de estar na igreja? Você sofre de voltar para a igreja, você sofre de estar lá. Então, imagina uma pessoa que, o homossexual mesmo, por que eu tô falando do homossexual? Porque a gente está rodeado deles. E a gente não consegue ajudar. Porque emocionalmente, eles são feridos, emocionalmente eles precisam criar uma investidura de autodefesa. Então, assim, mas eu tô falando deles porque eu vivo essa experiência na pele, né? Eu não quero ninguém maltratando a minha filha, eu não quero ninguém pré-julgando ou julgando, sabe? Não quero, né? A gente vai se doer. Por que que o Senhor não vai se doer por eles, sabe? Ou às vezes uma pessoa que ela tem um problema com um vício, né? Eu me lembrei muito ontem de uma ministração, não foi nem de ministração, mas foi do testemunho do pastor Massal. Pastor Massal contando que quantas vezes ele saía para ministrar, sabe, fora, em congressos às vezes, e quando ele voltava pro quarto do hotel, ele caía em pecado, sabe? E aquilo ele compartilhando com a gente, sabe? E ele falando que para ele vencer o pecado, ele teve que um dia expor para toda a igreja, pedir ajuda, e eles entraram em oração e jejum por causa da vida dele, sabe? Então, assim, eu quero dizer para você que tá ferido e que tá lutando muito, porque eu vi pessoas, caminhei com pessoas nesse período, né? Pessoas que eu amo muito, que estão feridas, que eu falei assim pro meu pastor, eu falei, eu não sei como ajudar, mas eu quero ajudar. Então, assim, meu coração tem tido muita compaixão e eu tenho estado, assim, pedindo mesmo uma direção. Eu tenho orado, eu tenho colocado o nome dessas pessoas aqui, né, na minha Bíblia. E vou falar para você, ao longo de toda a minha caminhada, desses que eu, né, comecei uns 20 anos, cara, eu nunca orei tanto, assim, e sofri por pessoas como eu tenho, como isso tem acontecido no meu coração nesse período. Era para eu viver essa experiência, porque eu ainda não tinha, né, pago um preço assim pela vida de alguém. Os meus familiares vieram de uma forma tão especial, eu compartilhando, né, aí o pessoal veio, as pessoas que eu amava, mas de repente, assim, essa coisa se abriu dentro do meu coração. Uma porque eu quero muito, né, que a minha filha encontre, né, um lugar em Deus novamente e que ela se sinta amada, sabe, pelo Senhor, a tal ponto que todas as verdades, né, toda a palavra do Senhor possa iluminar novamente o coração dela e, e ela adore, sabe, adore ao Rei, assim, do jeito que qualquer pessoa tenha liberdade de adorar. As demais coisas não cabe a nós julgar, não cabe a nós. Então, algumas pessoas vão ter muita dificuldade mesmo. Mas eu quero dizer assim que eu espero que de alguma forma, né, essa palavra ela te ajude. Eu só quero falar para você assim que eu não tenho todas as respostas,
né? Não tenho orado, né? Ontem à noite mesmo eu orei. Quando eu recebi uma mensagem ontem de noite, era bem tarde mesmo, de um pai de uma aluna minha, que ele mandou, e ele falou: olha, eu tenho acompanhado os vídeos e tem me impactado, e eu orei e falei: Deus, nos dê a estratégia correta, né, como igreja, para a gente poder amar, né, as pessoas do jeito que o Senhor, né, do jeito que o Senhor ama, e fazer do jeito que eu queria que tivessem feito comigo. Me ajuda, né, a preparar essa maca que eu procurei muitas vezes, eu não consegui encontrar, né? Por que isso? Por quê? Por que isso? Né? Que luta ferrenha é essa? Gente, eu sentia dores assim, ó, nos meus ombros. Quando eu ia para a igreja, eu sentia dores. Eu sei que tem uma luta terrível, né, quando a gente tá indo, mas é isso. Eu só quero dizer para você, ó, o vídeo tá longo, mas a gente vai vencer. Acredite nisso, nós vamos vencer, nós vamos vencer, né? Não deixe de acreditar. E se você puder, ore, sabe, nesse sentido. Senhor, eu não quero ser, né, aquela pessoa que no final dos tempos o amor esfriaria. E ore também, Senhor, eu não quero ser essa pessoa aqui que uma vez já foi iluminada, que já provou do dom celestial, que já foi participante do Espírito Santo, que já experimentou a boa palavra e os poderes do mundo que há de vir, né, que cair, né, e tenho crucificado Cristo novamente, levando ele à desonra. Eu não quero ser essa pessoa. E pode falar, né, fale com todas as letras. Tá bom, querido? Que Deus abençoe você e eu espero que você tenha sido abençoado. Tá bom? Até mais.